Vamos voltar. Bom, saúde ocular é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Você pode participar com a gente com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Para isso é só ligar 3209-0119. Participe desse programa. E no bloco anterior, estamos conversando, né, com os oftalmologistas e começamos a falar sobre a catarata. E agora nós vamos conhecer a história do advogado Almir Oliveira Dantas, que ele tem catarata, operou de catarata e tem também glaucoma, ambos controlados. Ele passou por cirurgia, vamos ver então a história dele. Para falarmos de catarata e glaucoma, encontramos o Dr. Almir Oliveira Dantas, que foi diagnosticado há mais de 10 anos. Hoje, já operado de catarata e com glaucoma controlado, Almir faz o exame de pressão ocular de 3 em 3 meses. Faz também o exame de campo visual semestralmente e tomografia de coerência óptica de papila anualmente. Fiz o meu check-up anual e estava com alguns incômodos. Me aconselharam a procurar um oculista. Num dos exames de rotina, em 2002, ele detectou a catarata. Imediatamente fizemos a cirurgia no olho direito. Ele colocou uma lente. Saí daqui andando, enxergando, fui para casa, fiz um repouso de 2 dias e voltei a trabalhar. Dentro do controle da glaucoma a cada 3 meses, ele controla a catarata também, está tudo ok. Esse período todo eu não senti mais nada, a pressão ocular está em ordem, a visão está em ordem, eu só uso óculos para perto para ler. Hoje, com 70 anos, Almir diz continuar trabalhando como se tivesse 20. Isso porque ele está sempre em dia com os cuidados com a saúde. Já ficamos até amigos, né? Porque eu venho a cada 3 meses, eu venho aqui. Quando eu falo meu nome, os recepcionistas já sabem, porque eu não deixo passar. Porque eu acho isso muito importante. Acho que a visão, na minha concepção, é o órgão mais importante da gente. Bom, conhecemos aqui o caso, né? Um paciente até seu, né, doutor? É. E ele começou, o primeiro diagnóstico dele foi da catarata. Esse paciente, quando ele veio para mim, ele já tinha o diagnóstico de glaucoma, né? Mas era um diagnóstico de glaucoma, assim, que ele usava um colírio, mas não tinha feito uma propedêutica, porque é muito importante se fazer a propedêutica de glaucoma. Hoje, o glaucoma é uma subespecialidade que tem uma riqueza muito grande de recursos, né, propedêuticos e terapêuticos, e então nós submetemos esse paciente à propedêutica, viemos acompanhando. Algum tempo depois ele apresentou uma catarata em um dos olhos. Nós fizemos então a catarata foi depois. Exatamente, fizemos a cirurgia e ele hoje está muito bem, é um paciente muito disciplinado. É isso que ele falou. Isso que é uma coisa que eu acho importante, nós vamos até depois comentar em relação ao glaucoma, que é essa frequência, essa assiduidade, né, nos exames regulares com o médico para manter sob controle qualquer alteração que possa ocorrer. Só para a gente finalizar o glaucoma, a catarata, o Luiz Antônio do Belvedere disse que a mãe dele vai ter que operar de catarata e parece que o plano não autoriza a lente nacional, só a importada, que custa, me parece, muito mais caro. Eu gostaria que você só explicasse essa diferença da lente nacional, da lente importada. É realmente uma muito melhor do que a outra? Existem diferenças importantes, Márcia. A gente já teve alguns problemas e hoje a gente prefere essa lente importada. Obrigatoriamente ela não tem que ser uma lente muito cara. Eu trabalho com uma lente que tem um preço muito acessível. E as lentes nacionais têm a parte ótica delas eu considero boa. Eu acho que a implantação da lente pode encontrar algumas dificuldades, depende muito do cirurgião, de preferências que ele possa ter, mas o preço dessa lente importada, eu acho que às vezes aumenta pelos impostos grandes que a gente tem que pagar quando a gente vai importar. E já que o Brasil produz lente, ficamos vinculados a uma sobrecarga muito grande no preço por causa disso, que eu acho que não é o nosso assunto aqui, mas de qualquer maneira, respondendo a essa pergunta friamente, com certeza essas lentes importadas hoje são muito melhores do que as lentes que são produzidas aqui no Brasil. Nada contra as daqui, em termos de vão se desenvolver cada vez mais, mas eu gostaria que colocasse no meu olho uma lente dessa importada.
Certo. Bom, já que estamos falando de lente aqui, chegou uma pergunta que eu já vou adiantar antes da gente entrar no glaucoma, que é de uma pessoa que usa lente há 8 anos, é o Reginaldo, e ele gostaria de saber se isso faz mal, doutor Luiz Carlos. Ô, Reginaldo, na realidade, você usar a lente por um tempo prolongado, 8, 10, 20, 30 anos, estava brincando aqui que eu tenho 42 anos que eu uso lente, e não é porque eu seja oftalmologista. Na realidade, o que importa, Reginaldo, é o cuidado que você tem com o seu olho através de retirar essas lentes diariamente. Eu não sei se são rígidas ou se são gelatinosas, mas de qualquer forma, existem colegas que sugerem que o olho pode ficar com a lente por mais tempo. Mas quem trabalha em urgência oftalmológica vê que todos os problemas que a gente tem com lente de contato, a maioria é de pacientes que dormem com as lentes. Então, você usar também o produto, descartar esse produtozinho todo dia, trocar, respeitar o que o fabricante e o seu médico diz em relação ao tempo de uso e lavar as mãos, lavar o estojo, que é muito importante. A gente vê estojos assim difíceis de acreditar, né? Realmente os cuidados em todos os níveis. Até as unhas devem ser bem cuidadas para que você... Está colocando o dedo dentro do olho. E lembrar, igual o Elias falou na semana passada, né? Quer dizer, você não pode ficar usando uma lente, aquelas cosméticas, por exemplo, né? Muito tempo. E outra coisa que se faz, emprestar lente. Tem amigos que trocam lentes, assim, o cara... vai sair, isso não deve, realmente é uso individual. Cuidado. E agora, nesse tempo todo de uso, 8 anos, é importante que essa pessoa esteja sempre também com a sua consulta regular para ver se modificou. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção rápido, que é o seguinte, que muitas vezes eles usam a lente, tem lentes para astigmatismo, que aquela lente que ele está usando, às vezes não atinge o grau do astigmatismo. É a chamada lente normal, comum, asférica, e uma outra chamada tórica, que é para astigmatismos acima de 1. Muitas vezes o paciente tem uma irritação porque ele está sempre levando a mão, porque ele não está tendo uma visão adequada, porque ele não está compensando. Exatamente. Mas ele enxerga, mas enxerga meio embaçado. Aí ele leva a mão, está sempre com ou infecção ou irritação. E a conjuntivite alérgica é muito comum no usuário de lente de contato, principalmente gelatinosa. A opção, a gente gosta mais, de um modo geral, das lentes rígidas. Certo. Bom, então, como a gente viu a reportagem ali do glaucoma, vamos entender o que é essa doença. Bom, o glaucoma é uma alteração, é basicamente uma alteração na pressão ocular, tá certo? Que leva a uma lesão do nervo óptico com comprometimento do campo visual. Vamos entender, para vocês entenderem direitinho o que é o glaucoma, vamos pensar o seguinte, pensa na pia do seu banheiro lá. Você abre a torneira, a água sai pela torneira e vai embora pelo ralinho. Certo. Se a água começa a subir, de duas uma, ou a torneira está muito aberta ou o ralinho está entupido. Assim ocorre no interior do olho, né? No olho nós temos uma estrutura anatômica que chama-se corpo ciliar. O corpo ciliar é a torneirinha do olho. Ele produz o humor aquoso, que é o líquido que preenche o interior do globo ocular. E esse líquido passa para a câmara anterior, lá para trás da córnea, e é drenado no ângulo ali, no seio camelular, por um canalzinho que chama-se canal de Schlein. Então, quando ocorre um desequilíbrio entre o líquido que é produzido e o líquido que é drenado, a pressão ocular aumenta. Ou se produz líquido demais ou esse canalzinho está entupido, né? Ou os dois, não é? Aí o que acontece? Como o olho é uma estrutura hermeticamente fechada, a única comunicação que ele tem com o meio externo é o nervo óptico. Então, a resultante vetorial de forças causada por esse desequilíbrio, ela incide toda sobre o nervo óptico. E o nervo óptico, que teoricamente deveria ser plano, ele começa a sofrer um processo de esmagamento. E lesiona mesmo, né, doutor Elias? Exatamente. E é uma lesão irreversível, né? E o que acontece? A pessoa não percebe num primeiro momento. Por quê? Porque essa lesão,
a percepção do déficit visual, ele vem da periferia para o centro. Então a visão vai se fechando. Eu acho que a gente podia simular isso aqui para o pessoal de casa entender. Sim, claro. como que ficaria a visão de uma pessoa que começa a ter glaucoma. Será que é possível a gente simular isso? Vamos ver. A gente está vendo aqui o quadro aberto da nossa estúdio. Vamos ver como ficaria uma visão. Olha, ou seja, ela vai perdendo o campo visual. Exatamente. Vai começando, da periferia para o centro. Isso pode ir aumentando realmente até a pessoa não ter mesmo. Exatamente, até ter um comprometimento de visão central, né? Que aí a pessoa começa a ter... Fiquei aflita, vamos abrir. Fiquei aflita. Então, é assim, eu pergunto porque muitas pessoas às vezes falam assim, não, eu não tenho problema de glaucoma, não, aqui, ó, eu tô vendo meu dedo aqui, eu tô vendo, mas qual o sinal, qual o sintoma a gente deve ficar atento? Porque, a princípio, pode ser uma doença assintomática, ou seja, você não perceber esse sinal até um momento em que você já teve uma perda maior de visão? Com certeza, Márcia. E é uma chamada doença silenciosa. Por isso que é perigosa, né? Que não se percebe, não dói. O glaucoma só dói quando é o glaucoma agudo, que é um glaucoma que eleva a pressão a 40, 50, 60 milímetros de mercúrio, que aí dá uma dor intensa, você tem que ir para o hospital e provavelmente operar em urgência. Esse é um glaucoma mais raro. Né? Existem alguns tipos de glaucoma que têm que ser estudados para se diagnosticar qual é o melhor tratamento. Mas esse glaucoma perigoso é o glaucoma silencioso, é aquele glaucoma em que a pressão está aumentada, os nervos vão sendo lesionados. Normal, devagarzinho a pessoa não percebe. Entra nesse tipo de redução do campo visual até chegar numa visão que a gente chama de tubular, como se estivesse olhando dentro de um tubo, você só vê a parte central. É a fase final do glaucoma. E então a pessoa não percebe. E o importante, eu acho que dizer também no glaucoma, é que aquilo que você perdeu no glaucoma, você não recupera nunca mais. Então é uma doença que tem que se prevenir. Todo mundo tem que fazer exame para uma vez ou outra. Quem tem ou mesmo quem não tem também história familiar de glaucoma. Certo. E foi o que a gente viu na reportagem até do bloco anterior, não foi no início desse bloco, né, o doutor Almir, ele voltando regularmente de 3 em 3 meses, fazendo toda uma medição para ver se está evoluindo ou não. Nós vamos ter que interromper agora, daqui a pouco a gente volta para concluir as perguntas sobre glaucoma e responder as perguntas que chegaram de casa. Estamos conversando sobre saúde ocular. E o intervalo é rápido, voltamos daqui a pouco.